Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Louvado seja Deus que estamos juntos mais um dia. Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia, professor. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, queridos que nos acompanhem. Que teu dia seja um dia de bênção na presença do Senhor hoje. E eu lhe convido agora a nós nos prostrarmos para adorar em oração nosso Deus. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Estamos nesta manhã na tua presença, com desejo de estar buscando as bênçãos do céu para a nossa vida e para a vida daqueles que estão nos acompanhando, para que possamos ter alegria no coração de te servir e de andar nos teus caminhos, sabendo que fazemos a tua vontade e que temos a companhia dos santos anjos na nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Aceita a nossa adoração, aceita nossos louvores e também o culto que iremos prestar a Ti. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmão Jefferson, hoje eu acordei e vi uma luz. Falei, meu Deus, será que o sol já saiu? Mas era a lua. Era a lua, estava grande, né? E eu fico pensando, Deus é o Deus da luz, né? Deus, Ele é luz. E nós vamos cantar o hino Dar-nos Luz. É o hino de número 225. Vamos encher o nosso coração com este louvor. Cante conosco, assim, pedindo a Deus a luz da palavra dEle, a luz da alegria. Peça que o Espírito Santo brilhe cada vez mais em sua vida. Vamos lá cantar o nosso Deus? Amém. Agora um momento muito especial é quando a gente recita a palavra de Deus, né? E que a gente possa ter ela armazenada no nosso coração, na nossa mente, para não pecarmos contra o Senhor. Qual é o texto de hoje, irmão? Hoje nós estamos decorando 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Muito bom, né? A palavra de Deus é luz, né? Salmos 119, verso 105, fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então vamos juntos decorar. É um texto pequeno, tem umas palavrinhas que temos que dobrar um pouco a língua, mas dá certo, viu? Vamos lá no 3. Conta aí, irmão Jefferson. 1, 2, 3. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinais a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Amém. Que a gente possa ter esse dia hoje de exame, né? Saber se nós estamos sendo aprovados por Deus ou não. E só podemos saber isso baseados na palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Iremos agora ficar com o estudo, mas antes de estudarmos, eu quero dar um conselho a você. Você que vive dizendo que não tem tempo para assistir, faça como eu também, minha vida é bem cheia de ocupações, mas eu assisto um pedacinho e deixo lá. O YouTube já faz isso para nós. O tanto que você assistiu vai
continuar. Você faz isso também. Eu vou ensinar aqueles senhorizinhos que estão aí, que às vezes não sabem mexer no celular. E você vai fazer o seguinte, assiste, quando você não puder mais assistir, toca lá numa partinha quadrada que tem embaixo, aí vai ser guardado numa janelinha. Depois você vai lá e toca de novo, vai aparecer o vídeo lá do ano bíblico que você vai assistindo conforme o seu tempo, tá bom? E aproveita e compartilha, viu? Que os seus amigos também precisam ouvir essa mensagem do céu. Amém. Um bom dia e um bom estudo. Bom dia. Bom dia para você. Seja bem-vindo à sua casa, à sua família. Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você quer ouvir a voz de Deus. Você quer saber a vontade dele para a sua vida. E que alegria, né? Podermos estarmos juntos para descobrirmos juntos a vontade de Deus. E eu quero já convidar você a pegar a sua Bíblia. A sua Bíblia lá em Lamentações. Pega aí, abre em Lamentações, capítulo 1 e o capítulo 2, que é o que nós vamos estudar hoje. Meu coração está muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. E agregado a Lamentações, nós vamos também estudar Marcos 7, do 1 ao 23, tá bom? Então nós vamos abrir esses dois livros, tá certo? E no Desejado, o melhor livro do mundo, que eu sei que você também está amando estudar o livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 42, Tradição, tá bom? Então vamos lá, para nós descobrirmos quais são as lições que Deus tem para falar ao nosso coração nesta manhã, usando o livro de Lamentações. Vou fazer uma pergunta para você pensar aí de casa e o pessoal também aqui pensar. Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Talvez você de imediato você me responda assim, porque vivemos num mundo de pecado. Será que é só isso mesmo? Por que Deus tem permitido você passar por algumas provações que você tem passado? Algumas dificuldades que têm aparecido na sua vida. Às vezes nos questionamos, por que, Senhor? Por que, Senhor? E há N razões. Mas hoje nós vamos ver por que o povo de Israel estava passando por tremendas dificuldades. Veja só, nós estudamos a história do povo de Israel desde o início, não foi? E nós vimos que Deus tinha grandes promessas para dar ao povo de Israel. Deus falou para eles que eles seriam cabeça e não cauda, que eles seriam representantes diante de todo o universo e que eles seriam um exemplo para todas as nações. Imagina quantas bênçãos estavam envolvidas com esse povo. Deus havia prometido a eles que morrer aos 100 anos seria morrer jovem, né? Imagina só, era para ser um povo, né, cheio de bênçãos. Deus tinha prometido que quando eles saíssem do Egito, que nenhuma praga, nenhuma enfermidade que havia caído sobre os egípcios cairia sobre eles. Então era um povo que deveria ser grandemente abençoado. Mas quando nós vamos para o livro de Lamentações, nós encontramos uma situação muito diferente. Aqui em Lamentações, se você pegar aí o capítulo 1, e até aqui no verso 1 mesmo, já no início do capítulo, o povo de Israel é comparado a um povo como uma viúva. Ora, viúva não tem esposo, e era uma grande miséria ser viúva naquele tempo, porque você ficava completamente desamparada. Mas ela não é só comparada como uma viúva, diz aqui que ela é comparada a uma escrava, porque ela foi levada a trabalhos forçados, é isso que está aqui no verso 2. Ela foi levada a grande servidão, é o que está no verso 3. E não só isso, se você analisar aqui, no versinho 7 e no verso 8, vai dizer que as outras nações escarneciam da cidade escolhida de Deus. E elas viram a sua nudez. Imagina o tamanho da desgraça. Um povo que estava tremendamente abençoado por Deus para ser cabeça e não cauda, uma nação poderosa, um exemplo de todas as outras nações, e estava agora nesse tipo de situação que nós estamos vendo no livro de Lamentações. E aí a gente fica pensando, quem será que fez isso? Ou por que Deus permitiu isso? Se você for ir no capítulo 2, no verso 5 e verso 6, que eu quero ler para você, tem uma informação que é até um pouco assustadora. Porque às vezes nós não temos essa imagem de que Deus faz essas coisas. Mas olha o que está aqui no verso 5 e 6 do capítulo 2 de Lamentações.
Tornou-se o Senhor como inimigo. Você já parou para pensar nisso? Nós falamos que Satanás é o nosso inimigo, não é? Só que Satanás pode mais que Deus? Não. Então ele é um inimigo vencido? Nós temos que temer nada. Não temos que temer nada, porque Satanás é um inimigo vencido. E aí nós falamos também que o nosso eu é o nosso grande inimigo. Mas existe uma solução para o nosso eu, né? A graça de Cristo nos converte e nos leva para perto de Cristo. Então, é um eu que pode ser vencido. Agora, e quando Deus se torna o seu inimigo? Quem poderá te defender? Você entende a seriedade disso? Olha aqui o verso 5. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. De onde veio a dificuldade e o sofrimento do povo de Israel? Veio da mão do Senhor. E olha o verso 6. E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse o de uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. E aí você pode perguntar, Joana, por que Deus faz isso? Por que Deus permite esse tipo de situação? A realidade é que a causa desse sofrimento que o povo de Israel estava passando está aqui no capítulo 1, no verso 8. Jerusalém pecou gravemente. Jerusalém, por sua vez, se fez errante. E o que aconteceu? Por consequência, veio o sofrimento. E Deus permite por quê? Porque o desejo de Deus é te salvar. Benditas aflições que me levam para o pé da cruz. Benditas aflições que me levam a me agarrar aos pés da cruz. Sabe, eu aprendi uma coisa muito interessante, que quando Deus faz isso, aqui no capítulo 1 eu aprendi isso, quando Deus faz isso, Deus é justo. Às vezes a gente não encontra justiça nisso, mas o verso 18 do capítulo 1 diz que Deus é justo. Por que Deus é justo? E aí eu pensei numa história, numa analogia que me faz entender muito bem isso. Digamos que você seja um peixe. E peixe foi criado para viver aonde? Na água. E aí Deus fala assim para você, filho, você é um peixe. Você tem que viver dentro da água. Se você não viver dentro da água, se você sair da água, você vai morrer, você vai sofrer, vai acontecer isso com você, vai ser uma miséria. Porque às vezes as pessoas dizem assim, Deus é justo, quer dizer que se eu não fizer tudo que Deus quiser, se eu não fizer tudo do jeito dele, ele vai me castigar, ele vai me judiar, é isso então? Não, amado, é que você é um peixe. E aí Deus fala para você, vive dentro da água, senão você não vai conseguir. Mas aí você é um peixe rebelde, você fala assim, não quero viver dentro da água, não quero saber do que você me diz, não quero saber, eu quero viver do meu jeito. E aí você pula fora d'água e vai viver na terra. O que vai acontecer com você? Deus está te castigando? Não. Deus não está te castigando, Ele só estava te avisando. Deus não é aquele namorado ciumento, né, que fica dizendo, fica comigo, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. Deus não é assim. A realidade é que Deus nos adverte, não faça isso, vai ser só o seu sofrimento. E se a gente for um peixe rebelde, a gente vai viver fora d'água e vai sofrer as consequências das nossas escolhas. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus tinha isso daqui para eles, mas eles não quiseram viver isso. E agora estavam vivendo e sofrendo essa miséria. E aí nós aprendemos, né? Nós aprendemos que podemos evitar essa situação na nossa vida, na nossa história. Está aqui escrito, para que você aprenda com os erros dos outros. Mas se você está passando pela provação, pela dificuldade, porque você se rebelou contra a vontade de Deus, você não aceitou o conselho do Senhor, se agarre ao que está escrito em Tiago capítulo 1. Nós estudamos ontem isso, não foi? Tiago diz que tende por alegria toda a provação que você passar. Fica feliz. Não é questão de ser masoquista. É questão de que na provação, se você enfrentar ela do jeito certo, Deus vai poder gerar em você perseverança. E a perseverança vai te aperfeiçoar a ser um homem íntegro, perfeito diante de Deus. Que você enfrente as suas provações e as suas dificuldades hoje
com uma visão diferente. E eu quero avançar, eu quero ir lá para Marcos, capítulo 7, porque Marcos, capítulo 7, fala das provações que Jesus estava passando. Jesus tinha provação no seu ministério? Muita provação. Aqui no capítulo de Marcos, capítulo 7, diz que os fariseus e os escribas estava chegando o momento da Páscoa, né? E eles estavam só esperando o momento que Jesus ia subir para a Páscoa, para eles fazerem o quê? Armarem ciladas para Jesus. Pensa comigo, a pessoa está indo para a igreja, mas ela está indo para a igreja fazer o quê? Pecar. Consegue imaginar isso? Eles estavam indo para as solenes festas do Senhor para pecar, para armar ciladas, para judiar de Jesus, para chatear. Você já se viu alguma vez fazendo isso, indo para a igreja para criticar, falar mal do sermão, falar mal da música, falar mal da vestimenta do irmão e dizer que a igreja está morta? Você já fez isso na sua vida? Eu já fiz. Quantas vezes a gente foi para a igreja só para pecar, né? Infelizmente, nosso coração é terrível. E lá estava aquele povo indo para a igreja para pecar e Jesus, conhecendo as intenções do coração deles, não subiu para a Páscoa. Só que o que aconteceu? Eles foram atrás de Jesus. Olha como o mal é persistente, né? Eles foram atrás de Jesus para chatear Jesus. E quando chegou lá, aqui em Marcos capítulo 7, versinho 5, diz assim, ó. Olha só. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Olha só, arrumando pretexto para criar uma intriga com Jesus. Por que os seus discípulos não respeitam a tradição? Eles comem sem lavar as mãos. Como é que pode isso? Não era simplesmente ato de lavar as mãos, porque isso é higiênico, né? Era a questão de que, para eles, todo momento de refeição, se havia um ritual para que aquilo acontecesse. E era um ritual inútil, sem necessidade, era apenas tradição. E aí, interessante, porque o livro trouxe uma coisa muito incrível. Olha o pensamento daquele povo a respeito das suas tradições. Eu quero que você pegue aí no seu livro o parágrafo que começa assim, ó. Entre as observâncias, está logo no início do capítulo. Eu quero muito que você leia isso. Entre as observâncias mais tenazmente acentuadas, achava-se a da purificação cerimonial. Olha isso daqui. A negligência das formalidades observadas antes de comer era considerada odioso pecado, que deveria ser punido tanto neste mundo como no futuro. Como é que é? É isso mesmo. Se a pessoa deixasse de cumprir as tradições, eles entendiam aquilo, isso é um odioso pecado, a pessoa tem que ser punida aqui e depois, no futuro. Que terrível. E julgavam-se também uma virtude destruir o transgressor. Você consegue perceber quão dessemelhante esse pensamento é do caráter de Cristo? Aquele que viu o pecador em necessidade, ao invés de destruí-lo, veio como homem para salvar. Mas era assim que eles entendiam e por isso que eles criticavam e diziam, como é que pode os seus discípulos fazerem isso, fazerem tal coisa? E eu aprendo uma coisa muito importante com essa situação. Queridos, se a tua verdade não te torna manso como Cristo, tenha certeza que a sua verdade não tem valor algum, ela é inútil, porque ela não tem capacidade nem de mudar o teu coração. Você entende a seriedade dessa frase? Se a tua verdade não tem te tornado manso como Jesus, ela é inútil, ela não tem valor algum. E é exatamente isso que eu vi na história de hoje. E eu fiquei analisando meu coração. Porque se você faz o certo, olha, observa bem o que eu vou dizer para você. Se você faz o certo, mas o certo que você faz é uma arma para você atacar o seu irmão, é uma arma para você acusar o seu irmão, criticar o seu irmão, nutrir ódio porque você está fazendo, mas o seu irmão não faz, e você fica com raiva do ancião, e você fica com raiva do diretor da igreja, você fica com raiva do pastor, da esposa do pastor, porque você vive a verdade, mas eles não vivem, conhecem e não fazem.
E isso vai alimentando raiva no seu coração, e você ralha, e você critica, e você entra na internet, e você fala mal, e você xinga, e você briga, e você discute. Se a tua verdade te torna assim, ela não tem valor algum, ela é inútil. E olha, sobre essa questão de discussão, tem um parágrafo aqui no livro que me deixou espantada. Como nós não temos visão espiritual? Olha só o parágrafo que começa: sempre que a mensagem da verdade, veja como é que Satanás trabalha. Sempre que a mensagem da verdade se apresenta às almas com especial poder, Satanás suscita seus instrumentos. Opa, Satanás tem instrumentos para disputarem sobre qualquer ponto de só menos importância. Como é que ele faz? Ele começa a usar os instrumentos dele para ficar batendo em pontos que não têm importância. Procura, assim, desviar a atenção do verdadeiro assunto. Com coisas sem importância, ele desvia a atenção do verdadeiro assunto. Quando quer que se comece uma boa obra, há pessoas prontas a suscitar discussões sobre formas e detalhes de técnica para desviar a mente das realidades vivas. Quando parece que Deus está prestes a operar de maneira especial em benefício do seu povo, não se empenhe em disputas que só trarão ruínas de almas. Deus está dizendo para a gente não discutir. Os pontos que mais nos interessam são: creio eu com Salvador a fé no Filho de Deus? Está minha vida em harmonia com a lei divina? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida? E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Se nós fazemos o certo, observa bem o que eu vou dizer para você. O certo, ele se torna tradição se ele não é feito com o espírito correto. Se você não faz o certo com o espírito correto, se torna uma tradição. Tem valor algum? E qual foi a resposta de Jesus para aquele povo? Olha aqui o verso 14, o verso 15 do capítulo 7. E chamando a multidão disse: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Aí muitas pessoas pegam esse verso, para dizer assim: pode comer tudo que você quiser, porque nada que entra contamina. Mas, por favor, não sejamos ignorantes. Aqui Jesus não está falando do que é para comer ou deixar de comer. Jesus está falando do assunto que os fariseus levantaram em questão, que era a cerimônia, que era a limpeza externa das mãos. Jesus não está falando de comida. Aí olha só o que ele continua dizendo aqui no verso 18. E disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Aqui ele está falando com os discípulos. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha o que contamina o homem. E o parágrafo aqui do livro vem confirmando, essa informação. Parágrafo que começa ao povo e depois mais plenamente aos discípulos. Jesus explicou que a contaminação não procede do exterior, mas do interior. Pureza e impureza pertencem à alma. É o que você carrega dentro de você. É o mau ato, a palavra ou o pensamento mau, a transgressão da lei de Deus, não a negligência de cerimônias externas criadas pelo homem o que contamina. Que sério isso? Isso é para nós analisarmos a nossa condição diante de Deus. Eu aprendi uma coisa: a gente não é o que a gente pensa que é. A gente sempre pensa que nós somos muito bons, mas a gente não é o que a gente pensa que é. E nós precisamos aprender algo muito importante. E eu quero ler essa citação da Sra. White, que não está no capítulo de hoje, mas que combina tão perfeitamente com o que nós estamos falando. Olha isso daqui. Os homens, eles podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna sinceros,
bondosos, pacientes, dominados, tendo prazer nas coisas de cima, é uma maldição. Você está entendendo isso? Se a verdade que você professa não te torna bondoso, não te torna misericordioso, sincero, honesto, é uma maldição na tua vida. E não só na tua vida, o texto termina dizendo que é por meio de sua influência também uma maldição ao mundo. Queridos, Jesus está te convidando e me convidando a entregar a Ele a impureza do nosso coração. Eu não sei como Jesus pode pedir isso. A coisa que menos presta na gente, né? O nosso coração. E Ele pede, filho, me dá o teu coração, porque eu tenho capacidade de torná-lo puro, bom. E em nome de Jesus, eu quero isso para mim. Eu quero que a verdade de Deus me possua de tal forma que ela me torne semelhante a Cristo e não diferente dele. Então, eu quero convidar você. Se você quer isso também, é o desejo do teu coração, nós vamos ajoelharmos e orarmos e pedirmos a Deus a isso. Vamos orar? Amado Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós entendemos que nós não temos um coração bom, nosso coração é mau, Senhor. E nós percebemos o quanto precisamos de Ti, porque mesmo fazendo a verdade, mesmo fazendo o certo, ainda fazemos errado. Porque o nosso coração é corrupto. Tudo que provém de nós é manchado pelo pecado, até o certo que fazemos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos chegar à situação do povo de Israel, uma miséria profunda para entender que o Senhor é Deus. Nós queremos, Pai amado, conversão de coração, que o Senhor, de maneira poderosa, com a Tua graça, nos alcance, nos tornando semelhantes ao Senhor, sendo bondosos, misericordiosos. Senhor, nos dá essa graça, Pai amado, esse dom de sermos parecidos contigo. Entrego o pessoal que está em casa, peço a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre eles e também sobre nós como escola. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estudar com você, foi muito bom ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.